Cara, imagina você chegar no seu chefe e aí você fala pra ele assim, pô, não vou poder trabalhar 2 meses. Eu vou ficar 2 meses sem vir, mas tem uma equipe que vai me substituir. Bom, essa é a treta do Sakane versus o Igor 3K. Aparentemente o Junior Masters estava espalhando algumas fofocas por aí, né? Que o Serjão trabalhou 2 anos sem receber, cara. Ele dá audiência, né, o Sérgio? É impressionante. Sim. Aí o Sérgio falou, Ryan, vamos conversar. Foi isso, velho. Literalmente Literalmente isso. dele. Aí como que começou a treta com o Flow nessa história? O Sakane contou um pouco dos bastidores. Né? cara. Imagino que seja por esse caminho aí. Seguinte, tem a ver com o Monarch Day. Pode crer. Tem a ver com o Monarch Day, não tem nada a ver com o Monarch Day, essa porra. Todo mundo sabe que com o Monarch Day acabou o dinheiro, acabou a pipoca. Acabou tudo, né? Não tinha mais nada, não tinha patrocínio e tal. E o Sakane, ele falou assim, ó, ao invés de você pegar dinheiro que você ia me pagar, pra não mandar o pessoal embora, certo? Paga o pessoal, mano. Não manda o pessoal embora, não. E ele ficou lá 2 anos fazendo o podcast sem receber. É mesmo? Eu não sabia disso. Ficou, mano. Caralho, que Tá sabendo pra cacete, hein, o Junior Masters. doideira. Tô te contando isso daí. Nossa, mano. Não, o Sérgio nunca contou isso, tá? Pô, legal da parte do Sérgio, Mas, hein? mano, o Sérgio é foda, velho. O Sérgio Aham. é foda. E aí eu falei, pô, mas beleza, dá pra você fazer? Como que funciona? Aí ele começou, pô, vamos fazer e tal, né? Vamos lá. Quando a gente conversou, a ideia era o seguinte, o Sérgio, ele tem alguns compromissos que são compromissos, cara. Ele faz viagem, ele vai pra congresso. Mano, Lançamento de foguete. 2 semanas depois ele tava na Itália. Mas vai lá. Quando você voltar, a gente grava aqui. A ideia era a gente gravar segunda. Será que não é por isso, o Junior Master, que o Serjão não tava conseguindo cumprir com a agenda do podcast dele? Terça. Ou outro dia à tarde. Porque à noite ele tinha um programa do Flow. A gente jamais queria Tirar ele do Flow. Tirar ele do Flow. Sim. E a gente não né? queria mexer na Jamais agenda queria. do Flow nesse sentido, porque a gente sabia que tipo, era quarta, quinta e sexta, e o Sérgio sabia que junto com ele tinha outras pessoas que estavam lá. Ou seja, dependiam também dele. Claro. Então, o Sérgio sempre fez o seguinte, Junior, eu só posso fazer isso, isso e isso. Às vezes, caía de um compromisso dele ser no nosso dia, na terça-feira, ser na segunda. Já teve várias vezes que ele marcou com a gente e não foi. Teve um podcast que a gente fez com você, que ele ia aparecer e não apareceu. Teve um podcast. Sim. Mano, a agenda do Sakane é maluca, acontece. A gente dá assim, né? Você entendeu? Assim, Só que o Redcast entendia. Tipo assim, porra. Só que eu comecei a entender, mano, não dá pra eu ficar esperando também toda hora o podcast depender do Sakane. Eu tenho que buscar outras coisas pra fazer. Sim. Buscar outras formas de... que foi exatamente o que o Igor fez, né? Que o Igor não, né? Que eles planejaram lá e... de pegar. Então, tipo assim, mano, comecei a chamar o Léo e o Negão pra gente fazer a resenha. Comecei a fazer o podcast com a Bianquinha. E o Léo também é contratado? Sim, sim. Ainda é? É. Aí eu posso ficar com ele até o tempo aí que a eleição chegar. É verdade. Aí tem um limite. Sim, eu acho que até o final desse mês aí já, hein? Já tem que sair fora. Entendi. Porque senão já era. Pode crer. Mas é isso. Foi dessa forma. A gente sempre respeitou muito bem, ele sempre deixou muito claro esse limite. Jamais quis atrapalhar o flow. Só que, mano, os caras começaram a, tipo, não gostar. Fazer picuinha, né? Cara, Tipo começou a não gostar. O que eles fizeram? Começaram a, tipo, pô, tá indo lá fazer o quê, cara? Você tá indo lá toda hora, você tá indo não sei o quê. Mano, Eles nem sabiam que ele era contratado, então. Não, nem sabia. Assim, a gente sabia que ele tava ajudando. Esse era a verdade. Era o papo. Ele tava ajudando a gente. Mas ele era contratado? Ele recebia por isso, obviamente. Entendi. Mas, tipo assim, a gente nunca oficializou ele como o Redcast contratou o Sérgio Sakane. Nunca colocou exclusividade. Nunca colocou que o podcast do Sakane é aqui. Jamais. Sim. O Sakane tinha o seu podcast, que era o Ciência Sem Fim. Sim. Inclusive, ele tinha um contrato de exclusividade com o Studio Flow, né? Pra fazer o podcast dele. E o Sakane sempre muito nessa daqui. Pô, tô lá fazendo o Ciência Sem Fim. Tô lá fazendo o Ciência Sem Fim. E como o projeto ele tirou do zero, ele tinha uma ligação emocional com o negócio. Sim, eu tô ligado. Então, tipo assim, se a gente E fosse... era bonito o estúdio do Ciência, a gente fez tudo bonitinho, mano. Claro, tava, mano, Que tristeza. tinha os quadros dele, entendeu? Sim. Com os quadros dele. Bom,
Esse foi o vídeo do Junior Masters. Esse aqui é os dois lados da treta, né? Que o próprio canal Space Today Clips postou. Mas aqui o Igor vai responder o que foi dito aí nesse podcast aí. Tava rolando aí as fofocas a respeito do Ciência Sem Fim. Que enfim teve fim. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tá uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Eu já falei, cara, você mandado embora do Flow assim, cara. O cara não aparecia no próprio trabalho, velho. Isso é foda. Eu não consigo não concordar com o Igor nesse ponto. Como é que você vai contratar um cara e ele não vai? Aí, porra, não tem como, velho. Dentro do ponto de vista do Igor, ele tá certíssimo, cara. Tá certo, cara. Empresa, galera. Empresa visa a grana. É isso que a empresa visa, é dinheiro. Entendeu? Não acertou nada, Sérgio. Os caras colocam 2 minas lá pra gerir o seu programa, que você fazia muito bem e dava audiência pra cacete. Elas estragam o programa, porque elas não gostam de você, porque, sei lá, porque você falou alguma opinião política no passado que elas não concordam, porque deviam ser Claro, pô, é porque tudo é isso, né, Monark? Tudo é feminismo, tudo é trans, tudo é cia, né, porra? por decisão do Igor, né, que é quem manda na empresa agora, certo? Ele coloca 2 pessoas que estragam o programa, aí o programa é estragado porque você não tá lá, e aí ele tá certo em te tirar aí acabar com o programa? Eu acho que você tá viajando, ele tá totalmente errado. E foi um mega tiro no pé deles e eles perderam alguém que fazia com punho, sabe? Quem entrega pra marca o cara vinha gravar, ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Sérgio abandonou o Flow e eu posso dizer que não, velho. Um ano que eu tinha muita coisa fora de São Paulo pra fazer. Eu passei 2 meses no Mato Grosso. Então eram 2 meses que eu sabia que eu não ia fazer nenhum programa. Eu cheguei lá no começo do ano, eu já tinha tudo isso marcado. O Ciência na Estrada era 1 semana por mês. Eu fui lá de tarde, chamei quem mandava no Flow na época, fiz uma reunião com o pessoal e falei pra eles o seguinte, falei, ó, meu calendário esse ano tá complicado, ele vai ser esse aqui. No começo do ano, você falou No começo do ano. Logo que eu fiquei marcando tudo isso, eu falei pra galera, meu calendário é esse aqui. Imagina, cara. Imagina você chega no seu chefe e fala, cara, ó, esse é meu ano e eu não vou poder vir nessas datas, tá ligado? Tipo, o cara marcava tudo antes de marcar o programa dele, porra. Um plano pra isso aqui. Qual foi o primeiro plano? Colocar as meninas, entendeu? Sim, que são Depois de ótimos. março ali, eu falei, vamos colocar as meninas uma vez por semana, vamos colocar o Álvaro Machado uma vez por semana e o Antônio depois entrou. Ah, mas não é você, vai dar... Galera, eu sei, lá é minha cara que tá lá e tudo, a galera vai estranhar e tudo, mas vamos fazer isso pelo menos para não ficar sem programa. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Quando eu tô em Brasília, todas as vezes que eu fui pra Brasília, eu fiz o programa de lá. Concordo com o Igor, aí a equipe aqui ficava, mas isso era 1 semana por mês. Cara, fiz programas lá que deu mais de 10 mil pessoas ao vivo. Fiz programa com o Domingos, fiz programa sobre o Gemini. Cara, fiz programa... Cara, dentro do Ciência Sem Fim, é o único podcast do mundo, cara, que começou com Ian Grosner, cara. Ian Grosner é procurador da República, um dos caras mais especialistas no mundo em direito espacial. Foi conversado dentro do Ciência Sem Fim, lá em Brasília. Pô, muito foda. O projeto era legal, cara, mas... O Sérgio, ele não consegue compreender que um podcast no YouTube, você precisa manter ele
meio que semanalmente, né, cara? Porque senão você perde engajamento. E se você faz um projeto com a sua cara e depois você começa a colocar outras pessoas que meio que não tem nada a ver, esse projeto ele vai perder engajamento, né, meu? O cara não percebe isso. Lá O em Sérgio, Brasília. quando ele tá em Brasília, ele tá cercado de todo tipo de gente ali. Lá em Brasília, Pô, cara. muito bem, E eu Salvador, fiz. O Juniors Masters, você realmente é muito foda. Eu alugava um estúdio da galera lá, entendeu? Pra fazer o Ciência Sem Fim. E fazia bonitinho, entendeu? Aí, concordo com ele, cara. Ah, porque aí a equipe aqui, tudo bem, dava, mas isso era uma semana por mês. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha Então, isso aqui já meio que quebra aquilo que o Monark falou, né? Porque as apresentadoras lá teve aval do Serjão. Então não faz sentido elas querer acabar com o programa, destruir o programa, porque elas não gostavam do Serjão, pô. Isso aí nem faz sentido. Algo que faria sentido seria elas, pô, quererem fazer um programa melhor que o Serjão e substituir ele, né? E seguir aí no programa. outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar para criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. Aí eu cheguei pra eles e falei assim: tudo bem, galera, não deu certo colocar uma outra cara no meu lugar, porque a galera queria me ver. Aí eu falei assim pra eles: eu vou gravar uns programas, mas isso não era pra sempre, cara. Isso era pra este período, porque agora, quando acabar as minhas viagens, Período de 1 ano, Serjão? 5 meses? 6 meses? eu ia voltar normal, entendeu? Pô, A foda. galera lá tá acostumada com live ou com gravado? Com live. Ah, Com live. entendi. Estão acostumados com live. Tô Mas acostumado com o live. lance, cara, eu sei que ia ter um impacto. Lógico que eu sei. Mas o lance é, para o canal não ficar sem vídeo, eu gravei 2 vídeos em Brasília, que eu pus o meu editor pra editar, gravei com a minha câmera, cheguei pro pessoal do Flow, nem era pro Igor, tá? Então não tem nada disso aí, não tem nada. Ó, tudo isso aqui que eu tô falando, galera, não tem nada a ver com o Igor, tá? Não, nada a ver com ele. Cheguei pra quem tava no comando lá e falei: olha aqui, ó, tem 2 programas aqui que são muito legais, experimentos de química, cara. Entendeu? Eu gravei, eu editei, eu fiz tudo, tá aqui. É só soltar no canal, solta como estreia, solta como não sei o quê. Porra, Serjão, mas experimento de química é chato pra cacete, velho. Me desculpa, mas... Pô, não tem condição de você querer atrair engajamento pra um negócio que não faz sentido, como o Igor disse, editorial. Não queremos, Caramba. entendeu? Não queremos isso aí. Cara, o que é melhor? Mas, desculpa, É quem você ter um decidia isso? vídeo- Não queremos. Era a galera que tava no comando ali, não Ah, era o Igor. tá. Não era o Igor, tá? Não Era o tem CEO nada a ver com o que Igor. o Era o Monark CEO. reclama? Não, nem era. Eram os novos CEOs lá, entendeu? Tá. Esse ano agora. Não era do passado, não. Aí, o que é melhor? Você ter um vídeo no canal De algo relacionado. de algo relacionado, mesmo É. que não seja uma live ou tal, ou não ter vídeo nenhum, cara? E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar.
Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, Pô, muito profissional mesmo, ter que voltar dos Estados Unidos pra fazer esse vídeo aí. Eu não entendo porquê, mas ok. Bom, vamos ver aqui a resposta do Sérgio Sacani. Será que esse... Vamos ver aqui. Serjão, a sua reputação está em jogo, ninguém vai querer trabalhar ou fazer parceria com você se você ficar quieto, isso pode te atrapalhar muito. Boa. Vou ficar quieto não, cara. Vou ficar quieto não. O Igor lá falou um monte de coisa, tem todo mundo aqui perguntando. O Igor falou um monte de coisa, cara. Boa parte das coisas que ele falou lá não procedem, tá? Ó, vou ler aqui para vocês, tá? Não vou mostrar, mas vou ler de mim. Bom, a principal questão é que o Sérgio não conseguia participar dos programas do podcast dele, né, cara? Vamos ver se ele vai rebater isso com argumentos sólidos. Mensagens que eu tenho trocado com o Igor, tá? Isso ele esqueceu, que ele trocou mensagem comigo, né? Então o lance era o seguinte, quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira. Tá? O combinado com ele, a partir do seu... Porque o combinado com o Flow sempre foi eu fazer 1 programa por semana. Tá? Lá no começo era 1 programa por semana. Depois passou para 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu, quando o negócio começou a dar certo. Certo. Beleza? Em junho do ano passado, nós sentamos para conversar e o que ele mandou para mim foi o seguinte, ó, ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Aí, se o mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá. Que não dá 3 por semana. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, primeiro erro aí. Segunda coisa que o combinado, que ele fala que eu apresentei projeto para ele, que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani. Tá? Aí ele fala aqui que o contrato com os hosts vão ser todos de acordo Mano, esse cara aqui, velho. Que isso? com a volumetria, papapá. E ele fala, olha aqui, olha o que ele fala aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto para ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? E tá aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então, de ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso para ele, porque programa de ciência no Flow sempre dava bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu aqui, ó, entendeu? E de fazer novos programas na grade ali, enquanto eu estivesse viajando. Então é isso, cara. Então, boa parte das coisas que ele fala ali não procede. Mas foi exatamente o que ele falou, cara, de preencher o cronograma com outras coisas porque você não podia comparecer. Que ele mandou mensagem para mim, entendeu? Ele não costumava responder as mensagens, né? Isso aqui foi quando a gente foi revisar o contrato, tá? Foi revisar o contrato, tanto que depois eu até falei para ele aqui, ele não me respondia, ele não me mandava o contrato, eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato para eu assinar logo, entendeu? Então, assim, tem lá, boa parte daquilo lá que ele falou lá, cara, não procede, e eu tenho aqui mensagem dele falando comigo aqui, acabei de ler para vocês, tá? Acabei de ler para vocês aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani, e ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Não são 3 por semana, eram 9 por mês, o que daria 2 por semana, tá? Basicamente, e é isso que ficou combinado, tá aqui a mensagem dele. Então, cara, ele que preste atenção e leia o WhatsApp dele antes de sair falando bagaça por aí. É só isso, tá? Sem contar os vários programas que a gente fez em Brasília, né, do ano passado. Toda vez que eu tava em Brasília, programa, tá? E programas de altíssima audiência, cara, tá? De altíssima audiência. Fiz programa, eu e o Henrique, fizemos programa da Gemini, eu, o Henrique e o Domingos, fizemos programa da Apollo.
Fizeram até aquela zoeira lá, né, de dele ter acreditado ou não quando pisou na Lua, depois viu que não era tão zoeira assim. Infelizmente, aconteceu. Fizemos programa com Einstein. A gente fazia fizemos programa com Einstein Júnior, fizemos Com programa Pedrão. com o Pedrão, vários, fizemos programa de notícia, vários, entendeu? Então, toda vez que eu estava lá em Brasília, eu fazia o programa. O problema todo, para vocês saberem aqui, qual foi o grande problema, é que o ano passado eu fiquei 2 meses no Mato Grosso, entendeu? Ah, tá. Então você não pôde ir. Porra, Sérgio. Aí é foda. E esses 2 meses no Mato Grosso aí, isso aí sim, cara, acabou detonando. Mas eu tinha dado a solução. Lembra que as meninas fizeram o programa lá no Ciência Sem Fim? Lembra que o Álvaro Machado fez programa no Ciência Sem Fim? Quem deu aquela ideia lá fui eu. Para quê? Para o Ciência Sem Fim não ficar sem programa. E eu expliquei para eles, galera, terminando esse semestre, no próximo semestre eu vou estar ok. Então, no próximo semestre, qual foi o combinado? Aqui, acabei de ler para vocês a mensagem. Pô, Sérgio, mas não é assim que a internet funciona, cara. Não é assim. Você não pode abandonar um projeto, um podcast que tá no YouTube toda semana. Abandonar 2 meses, cara. Você perde engajamento, você perde, porra, visibilidade no YouTube, né, cara? Não é assim que funciona. Mensagem que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ler a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Bonitona aqui, ó. A mensagem que ele acabou de, ó, que ele tinha me mandado na época, tá? Então, assim, não tem nada disso, cara. Tem nada disso. E tem uma coisa também coisa que ele fala ali no início. Agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando, entendeu? Mas, e outra, tá? Até isentando o Igor de culpa, que até isentando ele. Existiam 2 pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora, e elas, eu falava com elas, eu nem falava com o Igor direto, tá? Depois que elas foram mandadas embora, eu falava com elas. E elas tinham minha agenda desde o começo, entendeu? Quando eu ia viajar, elas sabiam exatamente quando eu ia estar em São Paulo, quando eu não ia estar, quando eu ia fazer programa, quando o programa ia ser de Brasília e tudo mais. Isso não chegava no Igor, tá? Não chegava nele porque foi criada uma blindagem ali para ele. E tá tudo bem, entendeu? Ele nem tem culpa disso, não. Depois, quando essa CEO foi mandada embora, aí quando ele assumiu o negócio, que ele viu do jeito que estava e tudo mais, aí eu comecei a falar direto com ele. Eu não falava muito com o Igor, cara, tá? Porque o cara, ele era o dono da parada. Então eu falava com pessoas que eram mais diretas comigo. É isso só, entendeu? Então pronto, cara. E, assim, só uma ressalva, que todos os programas que a gente fez em Brasília, todos eles eram com uma qualidade muito boa, tá? A gente pegou equipamento para isso, a gente montava estúdio, montava todas as coisas. Teve um programa em que isso deu errado, que deu algum problema técnico que a gente demorou para descobrir, que foi o programa junto com o Vitor Espanha. Tá bom, e foi um programa... Eles não vão mais falar nada, não. Já chega desse assunto aí. Bom, então é isso. Aparentemente o Ciência Sem Fim teve um fim. Bom, diz aí o que você acha, se você concorda com o Igor, se você concorda com o Serjão, se você acompanhava o Ciência Sem Fim. E deixe seu like, deixe seu comentário e muito obrigado. Até mais. Valeu.